mudando o panorama do que está se vivendo. Eu acho que a gente não vive um bom momento, né? Nem de um todo o trabalho que vinha sendo realizado era ruim, longe disso, só que os resultados sumiram. E aí quando você muda o resultado, a gente tem que fazer alguma mudança. Outra, apesar de eu ter, e que muitos se desvirtuou isso, e que não sabem da metade da história, eu antes de responder, completar a resposta da sua pergunta, eu vou só enfocar um tema que comigo nada passa sem resposta. É ruim quando a pessoa não tem resposta. Eu aqui tenho que blindar o Maranhão Atlético Clube. Eu tenho que blindar Gerson Testoni, Cirilo, Otávio, todos os atletas, Raul, todos os atletas. Quando eu coloquei que a saída, quando eu disse que Marcinho continuaria, na terça-feira, eu tinha confiança na continuidade. Só que o vestiário, ele é coisa sagrada. E tem coisas que a gente não tem que expor um profissional, principalmente quando ele é maranhense. Então, quando eu coloco ali de comum acordo, nunca é uma decisão unilateral. Nem eu tirei ele, nem ele pediu para sair. Nós conversamos, sentamos e resolvemos. E ele, juntamente com o clube, optou em não continuar. Então não foi o clube que tirou ele. Outra coisa, na mesma velocidade que eu agi agora, foi a mesma que eu agi na chegada dele. Flávio saiu no domingo, ele foi apresentado na segunda-feira de tarde, porque tinha treino, alguém tinha que dar treino. Ele foi a opção também dele. Ele não quis continuar para Manaus. Alguém tinha que dirigir o time lá para Manaus. E aí, Testoni que tinha que dirigir lá. Então, só para esclarecer isso, porque muito foi divulgado na imprensa, e até me colocaram, porque é normal isso, tá valendo. Para me expor, como se eu tivesse dado uma posição na terça, e quando foi na sexta, eu troquei, por conta de uma vitória, vergonhosa, diga-se de passagem, mesmo sendo com o time reserva. Mas, enfim, era isso que eu queria explicar. Quando tem lá comum acordo, é porque as partes chegaram a um denominador comum. Nem o clube tirou, nem o profissional pediu para sair. E com relação a Testoni, é o que eu sempre prezo aqui. Vou errar? Vou. Os números mostram que eu acerto mais do que eu erro. Porque Testoni, jovem, atualizado, linha ofensiva, que é o que o clube prega desde 2022, e 4 jogos fez contra o Maranhão. 4. Conheceu o Maranhão que subiu e conhece o Maranhão agora. Porque só esse ano, 2 jogos contra o Maranhão. Fora que a gente vinha acompanhando do mesmo jeito que acompanhou o Will, que acompanhou vários na Série B, que do ano passado trouxe Júlio Nascimento do Iguatu, que foi no mata-mata do acesso, que acompanha vários a Série D. Ele também era um nome que vinha sendo acompanhado. Por quê? Porque foram 4 duelos dificílimos, 2 empates, uma vitória do time adversário, outra nossa, 2 do Altos, 2 do Atlético Piauiense. Então eu acho que era o nome ideal, que nem eu achei que Marcinho na época era o nome ideal. Acho que Testoni era o nome ideal, conhecedor do mercado local, conhecedor do mercado não só do Sul, que é de lá. Lá que teve os melhores resultados com o Brusque. Vou chegar lá nisso, porque também é isso. Mas é conhecedor do futebol nordestino, porque jogou uma D. Jogou uma D pelo time do vizinho,
jogou um estadual num time vizinho. Então conhece a realidade do futebol local. E outra, também primordial. Essas também eram as escolhas anteriores e também nessa. Conhece a Série C. Tem acesso na Série C. Então essas que foram as escolhas. Isso que se ponderou, a gente acha, como ele também acha, que é questão só de momento da gente sair dessa situação. A gente espera fazer um bom jogo, conquistar a primeira vitória sábado contra Volta Redonda, porque agora sim, a Série C vai começar de fato no Maranhão, porque faltam 8 jogos fora, 8 jogos em casa. Ela está no ponto para a gente começar a reagir. Todos nós aqui dentro temos esperança, vamos começar a reagir a partir de sábado, até porque todo mundo sabe, isso é na vida, não é só no futebol, mas principalmente no futebol. Uma hora o Maranhão vai voltar a ganhar, uma hora vai engatar uma sequência de vitórias, uma hora a gente volta que é assim. Foi assim na Série B de 2022, que a gente empatou com o Chapadinho e perdeu para o Tupã. Esses dois jogos na Série B, na segunda divisão do Maranhense 22, eles têm a mesma proporção desses 9, sem ganhar, que vários nós jogamos com o time reserva. A mesma coisa foi no estadual do ano passado, a mesma coisa na Série D do ano passado. Vai passar essa fase, a gente tem convicção nisso, acredita no trabalho. Vou dizer o que eu disse na apresentação sábado, sexta-feira de manhã, no hotel, lá em Manaus. Para os jogadores, tem meu apoio, carta branca. Futebol do Maranhão agora passa pelas mãos de Gerson Testoni, está na mão dele. Tenho convicção e certeza que está entregue em boas mãos e que a partir de sábado a gente começa assim. Nossa caminhada não recomeça. Nossa caminhada, que o primeiro objetivo, que é o acordo, que é o compromisso que ele tem com o Maranhão, a meta que ele tem que atingir agora é a nossa permanência na Série C, a gente acredita nisso. De lá para frente, a gente vê quando acontecer. Vamos ver, sabe por quê? Porque até a abertura da janela, a gente vai estar praticamente, creio, não é isso, tá chamando? Décima rodada? Décima rodada. E aí, a gente vai estar ou brigando para não cair, ou brigando para classificar entre os 8. E se precisar dar um upgrade, vou dar um upgrade sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, falar que estou muito feliz, agradecer ao presidente pela oportunidade, confiança. Sobre a chegada, foi positiva. Claro que a gente saberia que não tinha muito tempo para trabalhar. Na verdade, a gente chegou na véspera do jogo, a gente fez uma sessão de treinamento, mas foi uma coisa muito leve, muito parada, onde que a gente já tentou ajustar algumas situações. A gente poderia ter, esperado para se apresentar depois, a gente corria o risco de ir para um jogo sem trabalho, mas eu vejo para o lado positivo porque é uma adaptação para conhecimento de grupo também mais, de vestiário, questão anêmica, a questão de já ajudar essa adaptação, esse processo. No jogo em si, eu acho que a gente fez um jogo com alguns momentos positivos, com algumas coisas que a gente observou que tem que melhorar. Tirando do jogo, por exemplo, a nossa construção na fase 1 ela foi positiva, eu acho que a gente teve muita coragem. Em alguns momentos a gente saiu da primeira pressão do Amazonas e aí chegou no ponto que eu observei que a gente precisa melhorar, que a gente está tentando colocar nessa semana de trabalho, a nossa fase ofensiva, o nosso último terço de campo, alguns comportamentos, algumas movimentações. Toda mudança de trabalho, ela se muda a metodologia. Nem todos os treinadores têm a mesma forma de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar a reação pós-perda, de perder, andar para frente. Então é um comportamento que a gente já está tentando colocar. Como eu falei, os comportamentos de movimentação também, de trabalho entre linhas, de último terço. Eu acho a questão de confiança do grupo, pela sequência de resultados, ela é normal baixar. Isso é uma coisa que a gente está tentando resgatar já para esse sábado. E basicamente é isso, a gente está tendo uma semana muito positiva de trabalho, onde eu estou tentando colocar essas situações. Eu sou um treinador que eu procuro trabalhar em cima dos momentos do jogo. A minha equipe ela tem que estar preparada para a adversidade que o jogo nos apresentar.
O momento de defender nós temos que estar organizado e transitar forte. O momento que der a bola nós temos que propor e nós temos que ter uma variação de movimentações para criar a surpresa ao adversário e ter um último terço firme para chegar forte na área, para criar oportunidade de gols, para nesse sábado a gente já fazer um grande jogo, um jogo consistente, equilibrado e buscar essa vitória que será muito importante até para a questão de volta à confiança desse grupo. Eu acho que foi muito positiva, né? A gente, como eu falei, a gente organizamos bem a semana, né? A gente tem a nossa metodologia de trabalho, aproveitar bem essas sessões de treinamentos, trabalhar em cima dos momentos do jogo, como eu falei. A gente está tentando trabalhar bem essa questão anêmica do grupo, né? De confiança, não ter medo de errar. O jogador ele tem que entrar em campo, ele não pode ter medo de errar. Ele tem que ter confiança, alegria para jogar. A alegria, quando a gente fala, a alegria faz parte da confiança. O atleta ele não joga sorrindo, mas a alegria dele é a confiança dele, dar um passe, finalizar, dar um drible, então é isso que a gente está tentando recuperar neles. A gente observou vários jogos do Maranhão e o Maranhão já fez jogos muito positivos, né, com o Marcinho. Ceará foi um exemplo, o Guarani propriamente foi um exemplo. Por que não poder voltar essas atuações? Né? Então isso a gente está resgatando e como eu falei, tentando colocar algumas ideias nossas, principalmente de comportamento, né, de reação pós-perda, de andar um pouquinho para frente, para a gente criar um pouquinho mais de volume, né, ser um pouquinho mais agressivo ao adversário, para a gente buscar essa vitória que será importante. O futebol é um esporte coletivo, tá? Às vezes os gols saem, a gente cria uma ideia que é só da primeira linha defensiva, e às vezes o erro vem lá da frente, uma pressão mal dada, uma bola descoberta, o adversário com facilidade para entrar no nosso campo. Então, por isso eu costumo dizer, tanto da parte defensiva como ofensiva. A defensiva é lá na frente. Às vezes a gente observa muitos dois zagueiros, o lateral, mas a gente não sabe onde foi a origem. Por isso que a gente tem que detalhar isso. E é a mesma coisa a parte ofensiva. Uma saída de trás com qualidade, desde o Jean, com certeza a gente vai chegar muito mais vezes na frente. Então, a minha preocupação realmente é o coletivo, né? Tentar ajustar. Como eu falei, a pressão, marcar um pouquinho mais alto, o momento que tiver baixo, ter um pouquinho mais de equilíbrio, que são coisas que a gente, né, trabalha, que é controle de profundidade, né, o lado da bola pressionar um pouquinho mais, o balanço. Então são coisas que a gente está tentando organizar, né, no dia a dia, para a gente ficar forte não só na parte defensiva, mas também ficar forte na parte ofensiva, todos os setores, para a gente ficar uma equipe bem equilibrada e consistente. Eu sabia que essa pergunta... Não, eu não vou falar sobre isso. Nós estamos trabalhando, eu acho que a gente trabalha como um grupo. O coletivo é muito importante. Às vezes, não só quem entra, né? Quem vem do banco também resolve muitas coisas. Por isso, sou um treinador que eu procuro valorizar todos os atletas. Eles são muito importantes. E é verdade mesmo, não é desculpa não. Às vezes o jogo está muito difícil, o banco entra e resolve. E claro que a gente tem uma ideia já pronta para o jogo, né, de estrutura tática, dos 11 que vão iniciar, mas a gente vai deixar guardadinho aí para a hora do jogo. Primeiramente, os atletas têm que se sentirem à vontade. Né? Ano passado eu vim 2 vezes com o Altos, empatei com o Maranhão, empatei com o Sampaio também. Eu acho um campo muito legal, o campo, né, tem um gramado, dá condições boas. Eu prefiro sempre um gramado bom, que é a forma que eu gosto de jogar, né, que é tentar propor. E os atletas do Maranhão já estão acostumados. Assim, para ser bem sincero para você, cara, o mais importante nesse momento é a confiança deles, tá? Independente do palco, do cenário. Eles têm que resgatar essa confiança, essa alegria para jogar. Aí pode ser qualquer tipo de palco, em casa, fora, a gente tem que se tornar forte. Claro que em casa a gente tem que ter uma identidade, tem que se criar uma força maior, que isso é normal, né, no futebol. E é isso que a gente vai esperar já no sábado. Né, passar essa tranquilidade para eles, como eu falei, tentar fazer um jogo bem consistente, né, bem volumoso, para a gente fazer um grande jogo e buscar essa primeira vitória. Com certeza, a gente vem conversando também individual com alguns atletas, a gente vem conversando no coletivo, a gente fez o pós-jogo para mostrar algumas coisas que a gente tem que ajustar do último jogo, algumas coisas que a gente fez de positivo também no jogo do Amazonas, e a gente anota, né, um semblante melhor. Não que no anterior não tinha, né, cara, porque eu não fazia parte do processo. Eu tô falando da minha chegada para frente aí. Então a gente visualiza um grupo bem confiante. Os treinamentos estão sendo, né, como eu falei, muito positivo. A entrega deles está sendo positiva. E eu tenho certeza que já vamos fazer um jogo bem diferente já nesse sábado aí. Essa parte vem da parte psicológica também. A gente está sempre conversando, passando a nossa confiança para eles também.
né? Sem ter o medo de errar. A responsabilidade é toda minha como treinador. E o futebol, cara, se eles já renderam, entregaram, daqui a pouco eles vão entregar de novo, né? Então é isso que a gente procura, a gente vai tentar recuperar esses atletas, principalmente da parte psicológica. Claro que, como eu falei, a gente está tentando botar alguns comportamentos neles, né? Principalmente de movimentação, de ataque ao espaço, de pisar sempre na área. São coisas que eu acho que no jogo, dentro da ação do jogo, vai ajudar eles também. Então a gente está procurando trabalhar dessa forma aí para tentar recuperar todos esses atletas aí.